estamos aqui novamente para estudar o assunto de hoje e continuar o assunto que a gente já começou na unidade passada, que foi filosofia medieval. Filosofia medieval, você vai lembrar que são as junções de ideias de filósofos, de pensadores com ideias cristãs, com a Bíblia, com os evangelhos, e aí vai se dar em uma das razões chamada filosofia medieval. A filosofia medieval é dividida em duas, e a primeira a gente pode perceber aqui é a patrística, que a gente vai ter aula hoje sobre ela e sobre o seu principal expoente, que é chamado Santo Agostinho, que não era chamado de santo nesse momento, era somente Agostinho, mas é o seu principal expoente. A primeira coisa que a gente vai entender aqui é o significado de patrística. Vem de padres. Os padres faziam isso. Os padres tomaram a decisão de fazer isso. Porque lembra na filosofia medieval, quando Cristo, eu falei para você, quando Cristo chega para o seu discípulo e fala: olha, você tem que ir pregar o evangelho. Lembra do verso? Ide e pregai. Então esses padres aqui estão com esse pensamento. Esses padres começam a expandir o cristianismo, eles começam a pregar. Eles chegam em dado momento e eles encontram, principalmente nas epístolas de Paulo e de João, esse evangelho. Esse evangelho tem que chegar a outras pessoas. Essas pessoas têm que chegar aos pagãos. E quem eram os pagãos? Mais perto e mais próximo desses padres se chama os romanos, os gregos. Esse povo necessitava dessa pregação, dessa filosofia cristã que os padres, lembra dos padres copistas que eu falei para vocês, que eles estudavam e passavam, copiavam o que viam dos pensadores de Platão, de Aristóteles. Nesse momento posterior, esses padres vão pregar o evangelho. Olha o que acontece. Quando ele chega na Grécia para pregar para os gregos e também para os romanos, lá em Roma, esses romanos e gregos já estão acostumados com a racionalidade. Esse pessoal já usa a razão para entender o mundo, para entender o universo, eles usam a razão. E agora, o que fazer para isso acontecer? Como pregar o evangelho para essas pessoas, porque eles já veem o mundo com a razão, com a racionalidade, com o intelecto. Eles não usam pela fé, pelo misticismo, mas sim pela razão. Uma coisa que vem trazer esses padres é o quê? O objetivo é equalizar fé e razão. Já que eles creem na razão, a gente pode equalizar a fé com razão, a gente pode determinar a fé para conquistar, para converter os pagãos, que eram esses pagãos, os povos que acreditavam na racionalidade, que eram nesse momento os gregos e os romanos. E nessa ideia, eles vão proclamar novas ideias, novas funções para esse povo. Esse povo não estava acostumado com o evangelho. E acontece o quê? A primeira ideia, entre muitas que a gente vai falar aqui, é a criação do mundo. E lembrando que essas novas ideias, eu quero que você anote aí no seu caderno, se chama dogmas. Criação do mundo. Como você já sabe, você é criado nessa, vamos dizer assim, nessa ideia cristã, a gente entende que o mundo é criado, Deus do nada faz o mundo. Do nada ele cria o mundo. Ele cria o rio, ele cria as luzes. A gente crê isso através da Bíblia. E ao chegar esses padres para pregar para essas pessoas, para os gregos, o que os gregos vão pensar? Criação do mundo? Como assim? Ah, Deus criou o mundo do nada. Mas os gregos já usavam a razão para quê? Eles entendiam que nada era criado do nada. O saber não vinha do não saber. O saber já vinha de um saber. Isso Aristóteles já dizia há muito tempo. E quando os padres vêm pregar esse evangelho, olha, Deus criou o mundo, eles dizem: como assim? Porque eles já eram o quê? Pensavam com a razão, o intelecto. E já os padres usavam a fé para converter os pagãos. Então essa criação, esse primeiro dogma, tem um embate entre eles. Enquanto os cristãos acreditam que Deus criou o mundo, esse pessoal grego, eles entendem que nada vem do nada. O saber não vem do não saber. Você tem que saber para criar. Entende? Continuamos. Pecador original. Para nós e para os padres,
aí a gente entende que o homem é inferior, o homem é pecador, o homem é miserável, porque Deus criou o mundo, colocou Adão e Eva, e ele falou assim: olha, Adão e Eva, vocês não podem fazer isso, vocês não podem comer da fruta do bem e do mal, vocês não podem errar nisso. E o que Adão fez? Errou, e quando ele erra, ele se torna o pecador original. Adão e Eva são proclamados os pecadores originais, eles são miseráveis agora, eles são inferiores porque eles pecaram. Já os gregos, os racionalistas, pensavam diferente. Eles pensavam que o ser humano não era pecador, eles imaginavam que o ser humano é algo divino. Quando Aristóteles fala de Heitor tem um semblante de divino, tem um aspecto belo, um aspecto dos deuses. Então a mente racionalizada desse povo pagão aqui, os gregos e romanos, eles já entendiam que o homem podia chegar até Deus, podia ter uma imagem semelhante a Deus, uma imagem perfeita, uma coisa divina. Mas os padres, e nós também temos esse conceito, porque a gente foi criado nesse cristianismo, nessa forma de ver o mundo, a gente entende que a gente é pecador original, pecador miserável. A gente não pode se confundir com Deus, porque Deus é santo e a gente é pecador. Deus é maravilhoso e a gente é perdido. Beleza? Continuando, outra coisa, os padres vão chegar e falar para você: olha, vai falar para o pessoal grego e romano: olha, Trindade, existe um Deus que são três. E agora? O pessoal: como assim? Como assim? Como a gente vai entender isso? Como a gente pode colocar três em um? E aí os padres vão dizer: são três em um por quê? Porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os filósofos, o pessoal que já cria ali, os gregos, vão dizer assim: como assim? Como é que a gente pode ter três pessoas em uma Trindade? Como é que isso existe? E aí eles recorrem a Aristóteles, onde Aristóteles fala assim sobre o princípio da identidade, onde ele vai falar assim: não existe uma pessoa em três, mas existe o princípio de identidade, que é o quê? Você é uma única pessoa. Isso vem, olha, as ideias, os dogmas, vem tudo de acordo e contradizendo tudo que eles pensavam, tudo aquilo que ele racionalizava. E eles vão dizer assim: ah, você está dizendo que é uma trindade, que é um pecador original, então nós vamos debater essa verdade, vamos racionalizar, vamos ver o que essa verdade existe, vamos fazer um debate sobre ela. Mas aí os parentes dizem o quê? Olha, são dogmas, essas novas ideias são dogmas, são a palavra de Deus, e se elas são a palavra de Deus, elas não podem ser criticadas, elas não podem ser colocadas à crítica. Entende? Seguimos. Outro dogma que os padres vêm trazer é a encarnação e morte. Os padres vêm dizer, e a gente entende isso, que Deus veio a esse mundo, encarnou e morreu pelo ser humano. E aí os gregos vão dizer: como assim? Como é que um Deus vai morrer por causa de um ser humano? Deus é Deus, Deus existe, Deus não morre. Entende o embate? Ressurreição, juízo final. E aí eles dizem assim: juízo final, vai ter um final, Deus vai voltar e vai acabar com o mundo. E aí a gente entende: como assim? Os gregos vão pensar: como assim? Juízo final? Assim como diz que existe criação do mundo, também vai ter um juízo final? Não, os gregos entendiam que tudo era eterno, não existia nem início, nem meio, nem fim, mas existia a eternidade, e a eternidade devia ser vivida com todo o seu aspecto. E outra coisa, ressurreição. Os padres acreditavam, e esse momento chamado patrística, o pessoal vai dizer que eles acreditavam, e está na Bíblia isso, que Jesus viveu, morreu e ressuscitou. E assim como Jesus fez isso, eu e você, no final dos tempos, a gente vai morrer e ressuscitar para ir para o céu com Jesus. Imagine isso lá na Idade Média, o pessoal falando isso para os gregos, e acreditavam que não existia meio nem fim, mas acreditavam que todo mundo viveria para sempre. E aí, como é que entendia isso? Segue aqui outra contradição entre os ensinamentos dos padres
E entre os filósofos, onde o pessoal que racionalizava, o pessoal que estudava os filósofos, os pensadores, o pessoal que gostava de Aristóteles, de Platão, mas que estava agora entendendo algumas novas ideias, lendo novas ideias do Evangelho, novas palavras, uma nova menção da vida. Outra coisa, vamos lá, essa aqui é interessante demais. Os gregos vão pensar o quê? Olha, como é que existe mal? Como é que existe mal se vocês dizem que Deus criou todas as coisas? Como é que existe mal? Como é que um Deus bom que criou a água, o universo, tudo, fez algo mal? Como é que o mal existe? Entende? E aí vem contradizer, como é que existe o mal? Mas Deus não é um Deus bom? E por que existe o mal? Entende? Então essa patrística vem trabalhar com isso aqui, com as ideias tanto da Bíblia, as ideias do Evangelho, e com as ideias dos filósofos. E isso vai ter um embate. Segue. Outra coisa, e terminando isso aqui, e aí a gente vai entrar agora no principal expoente dessa patrística, que eu falei no início, que é Agostinho, que nesse momento não é chamado de Santo Agostinho, mas ficou conhecido mundialmente e historicamente como Santo Agostinho. E a gente vai ver como ele conseguiu reunir o que não estava acontecendo aqui. O que os fatos não estavam conseguindo, que era o quê? Equalizar fé e razão. Razão e fé andarem juntas, entende? Ele vai tentar e vai até conseguir. E a gente vai saber um pouquinho dessa história desse Agostinho. Agostinho era um caso perdido. Era um cara depressivo, ele imaginava, caramba, como é que o mundo existe? Como é que eu vou ver nesse mundo mal? Como é que eu vou ter perspectiva de vida? Qual o objetivo de vida para mim? Ele ficava pensando na vida, como os porquê da vida. E ele começa com a sua mãe, Mônica, que era uma fiel cristã, tinha uma fé enorme, uma fé que movia montanhas. Ela diz assim para o filho: Agostinho, meu amigo, você tem que estudar a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é fé, é a fé que salva. E Agostinho: não, mamãe, eu não quero estudar a Bíblia. E aí ele vai estudar o quê? Ele vai estudar Cícero. Cícero traz esse livro Hortêncio de como fazer, como viver a filosofia da vida, como ver a vida de acordo com a filosofia. E Agostinho gosta disso. Agostinho começa a estudar, começa a entender os propósitos da filosofia, mas chega um momento ele diz: como assim? Não me completa. Tem algo faltando nessa filosofia ciceroniana. Tem algo faltando no Hortêncio, alguma coisa não me completa, tem alguma coisa que está no mundo e não está na filosofia de Cícero. Ele pensa, Agostinho, eu preciso de algo para quê? Para tentar suprir isso, porque eu estudei o Cícero e não consigo me fartar. Aí a mãe dele, Mônica, vai chegar para Agostinho e dizer assim: estude a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. E Agostinho falou: tá bom, mamãe, vamos estudar a Bíblia. E Agostinho começa a estudar a Bíblia, mas ao mesmo tempo que ele estudava a Bíblia, ele relata que ele entende que a Bíblia tinha um estilo pobre, diferente de Hortêncio, das fábulas hortensianas, que tinha um vocábulo imenso, difícil, complexo, enquanto a Bíblia tinha um estilo pobre. Ele diz assim: não, isso daqui não é para mim, a Bíblia é difícil, a Bíblia não é fácil. Vamos lá? Outra coisa, então, se ele sai da Bíblia, ele entende que a Bíblia não é algo que completa ele, completa a sua filosofia. Ele vai se amparar no maniqueísmo. Professor, o que é maniqueísmo? Maniqueísmo é entender que as únicas coisas que existem são o bem e o mal. O bem e o mal. O maniqueísmo é entender que o mundo se constitui entre as coisas que existem e constitui que é o bem e o mal. Segundo o maniqueísmo, existem só essas duas coisas, de você ver o mundo, ter essa visão de mundo, existe só o bem e o mal. E isso é de Fausto. O grande expoente do maniqueísmo é de Fausto. E Agostinho vai fazer o quê? Vou estudar isso aí. Vou estudar o maniqueísmo. Vou mandar ver. Ele estuda o maniqueísmo, começa a ter dúvidas, ele começa a perguntar para o Fausto: Fausto, por que isso? Fausto, por que aquilo?
Fausto, por que isso? E o Fausto já estava assim preocupado. Agostinho, eu não consigo responder as suas perguntas. Ele chega assim para Agostinho e fala: Agostinho, olha, o maniqueísmo não dá conta das suas dúvidas. O maniqueísmo não dá conta da sua visão de mundo. O maniqueísmo não dá conta do que você precisa, do algo que lhe falta. Então, Agostinho vai dizer o quê? Olha, a sua fase, a sua teoria não muda nada da Bíblia. As mesmas dúvidas que eu senti aqui, eu sinto na sua teoria sobre o maniqueísmo. E Agostinho tenta, e lembrando que o maniqueísmo é o quê? É a razão que explica o bem e o mal. No maniqueísmo, a fé é bem pequena, quase inexistente. O que explica todas as coisas é a razão. A razão explica o bem e o mal. Por que chove, por que não chove, por que as pessoas morrem, por que as pessoas fazem o bem. Segundo o maniqueísmo, existimos nesse mundo. O mundo é mau e o bem. E aí a gente não tem culpa. A culpa não é de Deus, a culpa não é nossa, mas o mundo já é mau. E aí as coisas que a gente faz de mal é por causa do mundo, por causa que o mal está englobado nesse mundo. E aí tudo que a gente faz de mal vem por causa disso daí. Beleza? E aí Agostinho fica perdidão. Poxa, como é que eu vou viver agora? Como é que eu vou sanar as minhas dúvidas? E aí ele vai entender e vai andar e encontrar uma filosofia. Eu não coloquei ali não, mas eu vou colocar agora. Ele encontra um cara chamado Ambrósio. Cara, Ambrósio pregava, sabe pregar, aqueles pregadores que pregam e você chora, nossa, eu vou me salvar, Senhor, aceita o meu coração hoje. Ambrósio pregava. Ambrósio deliciava as pessoas com seus sermões. E certa vez Agostinho tem um encontro, vai ver e ouvir a pregação de Ambrósio. E lá ele entende e chora, ele tem algo sobrenatural, começa a chorar e entende: puxa, esse Deus existe. Mas aí, depois de Ambrósio, ele vai ler novamente a Bíblia. Não é o sermão de Ambrósio que salva, que converte a Agostinho, mas é o que? A epístola de Paulo. Ao ler Paulo, Agostinho fala assim: gente, Deus não está distante de nós, Deus está dentro de nós. Para você se concentrar em Deus, você não precisa ler o cosmos, você não precisa ler o universo, Deus está em você. Beleza? E aí isso ele entende e começa a estudar mais ainda. E aí ele vai para Paulo, lê as epístolas de Paulo, que significa epístola, carta. Ele entende que Deus não está distante dele e que ele pode encontrar Deus dentro dele mesmo. Que Deus não é o Deus mandão, um Senhor velhinho, mas é um Deus íntimo da pessoa, ao qual ele entende que ele pode e deve viver perto dele. E aí vai acontecer a grande questão nossa, que é onde ele vai conseguir. Lembra o que os padres tentam fazer aqui, converter os pagãos, equitar a fé e a razão, fazer com que a fé e a razão andem juntos. Nesse momento, quando Agostinho ele se converte, ele vai tentar conseguir isso, conciliar fé e razão. E isso vai se dar, a primeira coisa, filosofia da fé, filosofar a fé. A fé como substância de vida e pensamento. Não existe vida sem fé, não existe nada sem fé. Tudo que você faz nesse mundo, segundo Agostinho, nesse momento, é por causa da fé. A fé guia os seus passos, a fé lhe faz acordar e saber que vai ter um dia bom. A fé lhe faz lhe proporcionar respostas para o seu pensamento. E aí, como conciliar isso com a razão dos filósofos? Como conseguir isso com os filósofos? Primeira coisa,
ele vai fazer, ele vai entender, e ele traz até essa frase aqui, ó, anota aí no seu caderno: creio para entender, e entendo para crer. Pode botar crer aqui. Entendo para crer. Ele entendia que a sua vida se moldava através da fé. Ele não usava a razão para determinar a sua fé, mas ele usava a sua fé para entender a razão. A fé era a verdade, a razão era o auxílio para você chegar na verdade, que é a fé. Beleza? Até aí? Simbora. Ele entende também que a grande questão, lembra que esses filósofos aqui, ó, filósofos de Aristóteles, Platão, eles não, o objeto de estudo deles é o cosmos, é a natureza, é as coisas como se dão. Mas Agostinho vai mudar uma coisa: ele não vai estudar as coisas, ele não vai estudar a natureza, não vai estudar o cosmos, estudar as estrelas, ele vai estudar algo chamado homem concreto, baseado naquele homem universal, perfeito. Mas diferente desse homem universal e perfeito, ele vai entender o quê? E ele vai querer estudar o quê? O homem pecador, o homem errante. Esse homem universal não existe. E Agostinho vai entender isso, que quem existe aqui é o homem pecador. E ele entende assim: gente, a gente só pode estudar, a gente só pode racionalizar o nosso eu. O nosso principal objeto de estudo é o homem pecador. E é nesse momento que ele vai conseguir juntar, equalizar razão e fé. Beleza? Olha aqui o que acontece. Olha o que acontece. Para Agostinho, o homem se divide em duas etapas: corpo e alma. E Agostinho diz assim: a gente tem que estudar o homem, a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e dizer assim: existe algo bom que a gente precisa estudar, que é a alma. E nessa alma existe a Trindade, que é Deus Filho, Deus Espírito Santo e Deus Pai. E Agostinho entendia que essa alma era Deus. E quanto mais a gente estudava o nosso ser interior, que é a nossa alma, segundo Agostinho, mais a gente se aproximava de Deus. E quanto mais a gente se aproximava de Deus, mais felicidade a gente adquiria. A gente encontraria a alegria de viver. E esse é o verdadeiro grande motivo para você estudar a filosofia, segundo Agostinho. Porque é a pessoa que está, é a pessoa, o indivíduo que está no grande questão, no grande problema, é a pessoa, o indivíduo. A sociedade vai existir, mas e a pessoa e o indivíduo? A pessoa vai ser feliz? Por que ele pensava isso? Porque Agostinho passou a vida todinha com um vazio eterno, procurando o cosmos, procurando o maniqueísmo, procurando em Cícero, mas não encontrava a real felicidade, a real procura de sanar suas dúvidas. Mas ele chega no final do seu estudo, ele compreende que a gente tem que estudar o homem concreto, o homem pecador, o homem errante, porque esse homem é o homem real da nossa vida, é eu, é você. E nesse momento a gente tem que olhar para dentro de si e dizer assim: é preciso se conhecer, conhecer a si mesmo. Então e nesse momento vai se chamar a filosofia da fé, filosofar a fé. Agostinho consegue juntar razão e fé. Fé como verdade e razão como auxílio para entender a fé, como caminho para chegar até a fé. A razão sustenta a fé, entende? A razão dá indícios que a fé é verdadeira, beleza? Então aí Agostinho entende que quando você estuda o homem, você estuda o íntimo, você estuda a sua alma, você corre atrás da felicidade. Beleza? Essa é a nossa aula. Até a próxima.